Bom dia, pessoal! Bom dia para você que está chegando agora. Quarta-feira incrível, quarta-feira maravilhosa para nós. Bom dia, Fabi! Bem-vinda! Jane, bem-vinda! Beatriz, bem-vinda! Sejam todos bem-vindos! Oi, Frank! Frank, você estava sumido! Bom dia! André Luiz, bom dia! Dani, bom dia! Marta Gisele, bom dia, seja bem-vinda. Nath, bom dia. Bom dia, bom dia. Adriano chegando agora também. Bom dia, pessoal. Tudo bom, Frank? Faz tempo que você não passa por aqui. Como é que estão as coisas? Muito trabalho, com certeza. Bom dia, Simone. Ah, tá trabalhando à noite. Nossa, Frank, não, como cansa. Luiz Gustavo, meu ex-aluno, bom dia, Gustavo, seja bem-vindo. Paula, bom dia. Doutor Luiz, seja bem-vindo, doutor Luiz. Gustavo, bom dia. Muito bom falar com vocês aqui. A Fran, bom dia. Hoje eu vou trazer um tema, vou falar sobre relacionamento interpessoal, a pedido do meu amigo Everton, que daqui a pouco deve estar chegando por aí. Clay, bom dia, Clay, seja bem-vindo. Vou tocar nesse tema que é um dos temas mais complicados no nosso dia a dia, né? Como é difícil relacionar com as pessoas, meu Deus do céu. E hoje eu quero falar um pouco, trazer pelo menos 3 itens pra gente pensar a respeito. Isadora, bem-vinda. Lídia, bem-vinda. Fran, bem-vinda. Marcelo, bem-vindo. Muito bom. Que legal. Hoje a galera tá animada, hein? Adriana Bussaglia, aqui também. Bom dia, Adri. Acabou de enviar para a Rafa. Bem-vinda. A Isadora. Gosto muito de vocês. A Isadora deixou um recadinho para Rafa ou para o Rafa. Bem-vinda, Isa. Mari, bem-vinda. Gisele, bem-vinda. Muito bom ter vocês todos aqui. Que legal. Que bacana, viu? Eu fico muito feliz de ver o empenho de vocês, de ver a mudança muitas vezes no nosso modelo mental, né? A gente pode começar o nosso dia de uma forma diferente. A gente pode começar o nosso dia com pensamentos diferentes e tendo outros olhares, às vezes até para as mesmas coisas que estão acontecendo conosco. Bruna Muniz, bem-vinda, Bru. Letícia, bem-vinda. A doutora Vanessa chegando aí, bem-vinda, Van. Pri Gaspar, bem-vinda. Ó, o Gustavo falando que saudade das nossas caminhadas, né, Letícia? Cadê Dona Letícia que não tá mais fazendo caminhada? Gustavo, bem-vindo, Gustavo. Vamos lá então, pessoal, pra gente fazer uma live curtinha, bem efetiva. Acho que daqui a pouquinho o Everton, que pediu sobre relações humanas, deve estar chegando também, porque ele tem cadeira cativa aqui na nossa live. Abençoado dia para todos nós, né, Vanessa? Olha o Everton Henrique, acabou de chegar. Everton, vamos falar de relacionamento interpessoal que você me pediu? Então vamos lá, trouxe 3 itens para falar com você sobre essa dificuldade, com todos vocês. Depois quero fazer uma relação com uma historinha aí. Se alguém, inclusive, pessoal, se vocês quiserem sugerir temas, embora eu tenha um conteúdo programático que eu acabo programando que eu quero falar com vocês, mas o que vocês quiserem que eu fale, vocês me deixam aí na timeline ou vocês me mandam no direct. Eu, com certeza, vou preparar um tema com o maior carinho pra gente poder discutir aqui nas nossas lives todo dia. Vitor, bem-vindo. Nayara, bem-vinda. Muito bom. Bom, pessoal, nós sabemos que todo relacionamento humano gera conflito. Nós sabemos que dentro das empresas, os conflitos às vezes são mais declarados, né? Eu gosto muito de dar o exemplo a respeito do trabalhar em equipe. Quando a gente trabalha em equipe, bastou colocar 2 ou 3 pessoas, o negócio já bagunçou. Algumas pessoas me perguntam, né, Érica, trabalhar com mulheres é mais difícil do que trabalhar com homens? Sim, é uma verdade, até porque
quando nós vamos estudar o cérebro feminino e o cérebro masculino, que é outro tema que a gente pode marcar um dia para eu falar com vocês aí. O cérebro feminino, o cérebro masculino, ele é um cérebro totalmente sistematizado. Uma coisa de cada vez, o homem tem mais foco, o cérebro feminino é completamente diferente. Então, só essas duas diferenças cerebrais já são suficientes para que as coisas não saiam tão do jeito como a gente gostaria. O homem, já expliquei isso para vocês, mas como eu vou dar andamento na minha fala, vou reforçar aqui. O homem, quando ele vai contar sobre uma determinada situação, o homem tem a capacidade de contar o fato. O homem conta o fato que aconteceu. A mulher, ela não só conta o fato, como ela revive o fato. Então, tudo que a mulher vai comentar de histórias que ela viveu, ela traz a carga emocional. E o peso daquilo que ela está contando é muito maior. Agora, quando você tem dentro de uma empresa, você coloca lá, você põe para trabalhar, por exemplo, 2 rapazes e uma moça. Dificilmente ali vai ter briga, dificilmente vai ter competição. Por quê? Porque a cabeça masculina está predominando naquele ambiente e a menina meio que acaba entrando na onda do rapaz. Quando você coloca 2 moças para trabalhar juntas, as coisas também caminham razoavelmente bem. Quando você coloca uma terceira pessoa para trabalhar, uma terceira moça para trabalhar junto, as coisas já começam a complicar. Por quê? Porque já começa a virar competição. Então, isso é uma particularidade realmente do cérebro feminino. E aí vai entrar um monte de coisa por trás disso tudo para dizer que esse é um dos motivos das pessoas brigarem dentro da empresa. Não, porque tem um contexto. Eu só estou explicando para vocês que a máquina homem funciona diferente da máquina mulher, completamente diferente em número, gênero e grau. Quando a gente vai falar de relações humanas, quero falar somente de 3 itens aqui, que eu acho que são 3 itens que vale a pena nós pensarmos sobre isso. Eu tenho falado bastante nas nossas lives sobre a questão do subconsciente, né? Falo muito isso para vocês. Deixa eu ver, tem até aqui uma para vocês verem, né? O nosso cérebro, você tem consciência de 5% das coisas que acontecem, 95% do que acontece com você roda nesse piloto automático. Esse subconsciente aqui, que são os seus 95%, é onde estão as nossas histórias. E aí, Everton, por que tanta dificuldade do relacionamento humano? Quando eu já tenho um histórico de ter tido problemas, por exemplo, em outras empresas, quando eu tenho armazenado nas minhas gavetas, no meu cérebro, experiências negativas, quando eu vou passar por algum problema dentro da empresa, a mesma conversa que vocês já sabem. O meu cérebro vai lá revisitar a minha gaveta para saber quais são as histórias negativas que eu tive. E se eu não souber controlar isso tudo, não tiver uma consciência, que a gente chama de maestria, de ao invés de reagir, eu ir lá, ao invés de eu responder, eu vou lá e reajo, pronto, o rolo todo já está armado. Então, a dificuldade dos nossos relacionamentos, item número 1, está relacionado com as histórias passadas que nós temos. Então, primeira coisa que nós temos que fazer antes de julgar a pessoa é entender a história dela. Qual é o motivo daquela pessoa ser desta forma? Porque, gente, queria que vocês refletissem sobre alguns pontos aqui. Ponto número 1. Ninguém nasce amargo. Uma pessoa amarga. Você deve conhecer pessoas amargas aí na tua empresa. Ninguém nasce assim. As pessoas se transformam nisso tudo. Ninguém acorda de manhã para dar errado. Até porque eu já falei isso para você, que você é obra-prima de Deus. Você foi feito por Deus e tudo que Deus faz é para dar certo. Você não foi feito para dar errado. Você não foi feito para viver com tanta angústia dentro de você. O problema é que nós, por não sabermos lidar com tudo isso, a gente vai estocando dentro de nós o quê? Ao invés de a gente plantar jardim no nosso coração, flores, a gente acaba todo dia plantando pântano dentro do nosso coração. Então é sempre isso que eu tenho para oferecer.
Então, o meu modelo mental, que eu vou chamar aqui de mindset, o padrão que eu tenho de relacionamento, se for um padrão de relacionamento de briga, de ameaça, é muito difícil você conviver com pessoas assim. E as pessoas trazem isso para dentro da empresa. Aí o primeiro erro da empresa, primeiro, acreditar que pegando uma pessoa como essa e colocando ela para participar de um treinamento de gerenciamento de equipe, como se trabalhar em equipe, as empresas acham que vai resolver o problema dessa pessoa, mas não vai. Porque o problema dessa pessoa está muito mais na profundidade do que simplesmente ali um problema de não conseguir se adaptar com as outras pessoas. Então esse é o primeiro erro que as empresas fazem. Quando as pessoas, a gente tem os problemas de relacionamento interpessoal, a situação é muito mais profunda do que a gente imagina. Ninguém sai daí tacando patada nos outros a troco de nada. E tem gente que já chega de manhã assim na empresa. Por quê? Porque a casa dela é um terror. A casa é um terror, ela não tem paz. Então quando eu não tenho paz, eu arrasto isso para onde eu for. Então é mentira essa história de dizer que em casa eu sou uma pessoa, na empresa eu sou outra. Não, nós somos uma pessoa só, com uma história de vida. E esse todo faz com que isso tudo se reflita nos nossos relacionamentos. Onde é que chega gritando a forma como a gente vive? Nos relacionamentos interpessoais. Você pode perceber que na tua empresa, você tem pessoas que você tira ela desse setor, coloca ela em outro, ela causa problema. Tira ela desse setor, coloca aqui, ela causa problema. Tira daqui, coloca aqui, ela causa problema. Porque o problema não estão nas pessoas ou no setor. Ela é o problema. Então, trabalhar com relacionamento interpessoal, primeira coisa, atendendo o pedido do Everton, é conseguir, Everton, fazer essa leitura do modelo mental da outra pessoa. A gente fala muito de perfil comportamental aqui, né? O nosso perfil, os relatórios de perfil, se você é uma pessoa mais dominante, comunicadora, influente, enfim. Isso tudo influencia sem sombra de dúvida. Agora, muito mais do que o perfil comportamental, muito mais está a história de vida. O perfil comportamental serve para quê? Se eu sou uma pessoa dominante, líder, já tenho essa característica em mim, se eu tenho uma história de vida complicada, um pouco mais complicada, a forma como eu vou enfrentar uma desavença na minha empresa é muito mais intensa do que uma pessoa que tem um perfil mais analítico, por exemplo. O analítico, ele detesta briga. O analítico, ele vai ficar curtindo ele lá, todo aquele problema. Então, o perfil comportamental nada mais é que a maneira que nós vamos expressar o nosso comportamento mediante o nosso modelo mental. Aí tem daí a gente quer, inclusive, taxar, sabe, algumas coisas, rotular, dizer assim, mas ela é assim mesmo porque ela tem um perfil de liderança dominante. Opa, tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato dela ir pra cima e ir brigando, o perfil ajuda ela a ter coragem disso tudo. Mas o problema é o pântano que tá morando dentro dela. É a história de vida que ela tem. Agora, como ela já tem um perfil comportamental muito mais agressivo, ela pega tudo que tá dentro dela e joga isso nas pessoas sem titubear, sem pensar. Ela vai fazer isso com as pessoas, tá? Então esse é o primeiro pilar, que é o mindset. Respondendo aqui a dúvida do Everton. Lê pra mim aí, Adri. Everton, achou muito interessante sua fala, porque tento observar situações como essa de formação de equipe e é exatamente como você falou. Muito difícil, é muito difícil. As empresas acham, olha, pensa bem. Quem é casado aí talvez possa concordar com o que eu vou falar agora. Quando a gente casa, vem você com a sua cultura, com seus valores, com a sua ideia, com a forma como você foi criado. Aí vem lá seu marido, a sua esposa, com a cultura dele, com a forma como ele foi criado, com as ideias dele. Você no café da manhã está acostumado a comer sucrilhos e tomar chocolate. O seu marido no café da manhã ele só toma café preto. Já começou as diferenças. Então, e aí na empresa, pensa na empresa, gente. É uma pessoa de cada lado, cada um tá ali por um motivo, cada um tem a sua cultura, cada pessoa tem seu modelo mental, jogam todo mundo dentro da mesma sala e falam pra gente o quê? Vocês têm que aprender a trabalhar em equipe. Ainda lá com o teu marido e com a tua esposa, vocês conseguem se acertar porque tem um relacionamento ali afetivo. Dentro da empresa, às vezes o relacionamento que tem é de ódio.
o fato de eu trabalhar com treinamentos e estar envolvida muito dentro de empresas, tem coisas que me chamam muita atenção, muita atenção. Uma vez nós fomos ministrar um treinamento e era exatamente um problema que estava tendo na equipe, né? Eles não estavam conseguindo se relacionar. E aí eu entendendo que isso é algo muito mais profundo a ser tratado do que eu chegar lá e colocar os 10 passos para trabalhar em equipe. Essas coisas não funcionam, viu, gente? Só jogar dinheiro fora. O buraco é muito mais embaixo do que os 10 passos para trabalhar em equipe. Aí uma fala que me chamou muita atenção. Eu fui conversar com uma das meninas, que era a menina que todo mundo reclamava dessa menina. Todo mundo tinha uma queixa com essa menina. Uma queixa em que sentido? Que ela era mal criada, que ela gritava com as pessoas, que ela tratava mal as pessoas. E o treinamento em si, ele aconteceu, a minha contratação dentro dessa empresa aconteceu exatamente por causa dessa moça. E qual foi a desculpa que o dono da empresa usou para mim, o diretor da empresa? Olha, Érica, eu não posso mandar ela embora porque ela vende muito. Então, eu acho que você também tem uma história como essa dentro da tua empresa. Daquela pessoa que maltrata as outras pessoas, só que ela vende. Aquela pessoa que maltrata as outras pessoas, só que ela entrega um resultado. E aí nós temos que nos adaptar com a miséria emocional do outro, porque o outro vende. E aí que você tem que aprender, que é outra coisa que eu quero explicar para você agora, separar o joio do trigo. Quando eu tenho uma pessoa que ela destrói a equipe, porque é o jeitão dela, que é isso que eu escuto, que eu fico muito brava com essa história. Aí é o jeito da pessoa. Olha, Érica, no fundo, essa pessoa é boa. Você tem que ser bom no raso. Você não tem obrigação de lidar com o fundo da pessoa. Quem tem obrigação de lidar com o fundo dela é o psicólogo que ela vai lá pagar para resolver a miséria emocional dela, não é você. Agora eu quero que você entenda a seguinte colocação que eu vou te fazer. Quando você tem este profissional, vamos pegar esse do que vende bem, a empresa não pode mandar ele embora porque ele é um pilar lá dentro, ele vende muito. Que, aliás, é obrigação dele vender, desculpa, mas ele foi contratado para isso, para vender. Ele foi contratado para vender, então ele tem que vender muito, não só ele, como todos os outros. Então não tem, eu vejo às vezes as pessoas, nossa, faz daquilo uma celebridade. Não, cara, é sua obrigação vender. É sua obrigação, você não tá fazendo nada mais do que a sua obrigação. Então quando eu tenho esse cara, que é o cara o top de linha, mas que ele vende muito, porque ele trata muito bem os clientes dele. Ele atende bem os clientes, só que daí você que senta do lado dele, ele te destrói, ele humilha você, ele xinga você, ele não cumprimenta você, que você é recepcionista, ele bate de frente com você, ele, esculacha com você dentro da empresa. Esse cara, ele tem um problema, chamado caráter. Isto é falta de educação. E sabe quem é o responsável nisso tudo dentro do relacionamento interpessoal? O gestor dele. Porque o gestor dele é igualzinho a ele. A única diferença muitas vezes que tem entre o gestor e ele é que este cara com certeza tem um perfil dominante e ele vomita sem ter problema nenhum o que ele quer em cima de você. E o gestor não tem às vezes esse perfil. Mas o caráter do gestor é o mesmo. Porque é inadmissível dentro de uma organização você ter um gestor que permite que o outro vomite na sua equipe. Por mais que ele venda. Porque, aliás, quem tem que estar nesse patamar do top das galáxias é o gestor. Não é o funcionário de linha de base. Então, o segundo item que eu quero que você pense bem é a respeito desse caráter desse profissional. Tire da tua cabeça essa história de que é o jeitão. Não tem jeitão. Sabe por que não tem jeitão? Porque quem tem um jeitão, o jeitão dele ele vai fazer com a senhora que faz a nossa limpeza, ele vai fazer com a recepcionista e ele vai fazer com o cliente. A partir do momento em que a pessoa começa a escolher com quem ela vai tratar assim, essa pessoa não tem o quê? Falta de caráter, é isso que falta. É porque ela não pegou alguém que bata de frente e que faça, sabe aquele regaço? A hora que ela encontrar dentro da empresa aquela pessoa que pegue e faça aquele regaço, acaba a graça. Eu trabalhei numa faculdade,
que nós tínhamos uma coordenadora assim. Tem dia que ela passava e falava bom dia pra gente, tinha dia que ela não falava bom dia, tinha dia que, ai meu Deus, ela estava com, como que eu adoro? TPM. Ai, porque eu estou de TPM, então eu posso me dar o direito de ficar sentada aqui na minha mesa bufando porque eu tenho TPM. Vai te catar, porque ninguém tem obrigação de aguentar você ficar bufando aí com a sua TPM, não vá trabalhar. Passa um e-mail na empresa, um WhatsApp, escreva assim: não vou trabalhar hoje porque tenho TPM e me falta competência para lidar com isso. E por isso eu não vou estragar o seu dia. Então vou estragar o meu faltando da empresa. Aí sim, nós estamos falando da galera da TPM. Até, deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunta para sua mãe se a sua mãe tinha TPM. Vocês que estão aí que são mais velhos, pergunta para sua mãe. Quantas vezes a sua mãe reclamou na vida dela de TPM? Pergunta para sua avó. Se a sua avó faltava do serviço porque ela tinha TPM. Pergunta. Existe sim? Claro que existe. Toda regra tem exceção. Mas não me dá o direito de humilhar as outras pessoas. Não me dá. A gente tinha essa coordenadora que trabalhava com a gente. Ah, porque ela tá de TPM. Só que era engraçado que a TPM dela era em cima de nós, que éramos professores. A TPM dela não era em cima do diretor. Ah, que coisa mais linda! No mesmo dia que ela tava com a TPM, esculhambando a gente, tratando a gente mal, não olhava na nossa cara, o diretor chegava, meu Deus, ela não sabia o que fazer com o diretor, mas ela tava de TPM. Então, isto é sem vergonhice, tá? Eu acho que, eu gosto muito de falar a verdade, sabe, gente? Essa história de ficar de teretetê, de mimimi, tem gente que tem problema? Claro que tem, é óbvio que tem, sem sombra de dúvida. Mas é minimamente, não é nessa parcela que a gente vê aí dentro das empresas. Então eu já trabalhei com gente assim, já trabalhei com pessoas que vêm vomitar na gente o problema que elas têm dentro da casa delas, né? O problema que elas têm lá, o cara não vive bem com a mulher dele, mas não tem coragem de largar da mulher dele, então ele vem e vomita em cima de você que tá trabalhando ali. Então, e você não tem obrigação de aguentar isso, tá? Só pra a gente alinhar. E o terceiro pilar que eu queria falar para você, que é outro problema que a gente encontra dentro das empresas, que causa muito problema do relacionamento interpessoal, é a maldita inveja. Então isso é algo também que eu quero que você pense. Todas as vezes que você se destacar no teu trabalho, você vai... Acho que voltou aqui a internet, né? Ele pausou aqui para mim falando que estava com problema na internet. Todas as vezes que você se destacar no teu trabalho, você vai ter problemas de inveja no teu trabalho. Todas as vezes. Aonde você for. Você tem esse mesmo problema dentro da tua casa. Quando você se destaca perante os seus parentes, você vai ser uma pessoa que vai ter problema com isso. Porque o invejoso, como eu já falei numa live aqui, ele não quer ter o que você tem. O invejoso quer o que é seu. Ele quer o que é seu. Ele quer o seu cargo. Sabe o que o invejoso tem inveja de você? Sabe do quê? Sabe do quê? Você que trabalha em empresa e vive esse conflito. O invejoso, ele não quer a sua vaga. Para falar assim, eu quero trabalhar, eu quero sentar lá para eu ser o analista financeiro. Não. O invejoso, ele tem inveja do seu relacionamento com o seu patrão. O invejoso, ele tem inveja da confiança que o seu patrão tem em você. Não vá pensar, viu, gente, que o invejoso tem inveja do seu carro. Ele não tem inveja do seu carro, ele compra um carro. Que ele tem inveja de você morar no condomínio. É tudo besteira, ele não tem inveja nada disso. O invejoso, ele não quer o que você tem. O invejoso, ele quer o que é seu. Tem gente, né, para quem aqui é cristão e talvez entenda com mais efetividade o que eu vou falar, a gente ouve muito isso no meio cristão. Não adianta você ter talento se você não tem unção. Existem, como que eu posso dizer para vocês? Falando assim de uma forma mais... Dentro do meio cristão você vai escutar isso. Fulano de tal foi levantado para ser o ministro da palavra. Legal, o cara vai lá, vai ministrar, arrebenta, faz daquele sucesso com todo mundo. E aí o invejoso que tá sentado lá no banco, ele quer aquilo. Mas ele não quer ir lá pregar a palavra, não sei se você tá me entendendo. Ele quer a fama do negócio.
O invejoso, ele vai atrás do que ele não pode ter, do intangível. Você me entende? É isso que o invejoso tem de você. Por isso que causa tanta intriga dentro das organizações. Então, todas as vezes que você se destacar, acostume-se com isso, porque você vai ter problema. E às vezes você pede a conta dessa empresa e vai para outra, você vai ter problema também. Porque o problema, na verdade, não é você. O problema não está com você. O problema está com o outro. O invejoso, ele não conseguiu ainda entender que ele também tem um espaço dele no mundo. Ele só não descobriu ainda qual é. Então ele quer modelar você. Aliás, isso é um discurso muito lindo que tem na internet. Escolha alguém para você modelar, para você ficar parecida com esse alguém. Escolhe alguém. Modelar, gente, é ter referência, mas não é imitar. Tem gente que quer imitar. Tem gente que quer copiar você. Não vai rolar. Sabe por quê? Porque talento é uma coisa, unção é outra. Você já deve ter tido inúmeros palestrantes, já deve ter ido inúmeros palestrantes. Tem um cara que ele não tem estudo nenhum, mas o cara arrebenta no palco. O outro tem 1 milhão de coisa, o negócio não desanda. Por quê? Porque não é a unção do cara, entendeu? Não é a pegada dele. E os invejosos, o que o invejoso quer? O invejoso, ele quer copiar até a sua missão de vida. O invejoso, ele tem inveja do seu relacionamento com o cliente. É isso que ele quer de você. Mas ele não consegue ter. Por quê? Porque isso é algo que é seu. Não é de ninguém. É seu. É seu. E ninguém vai tirar isso de você. Tá? Deixa eu ouvir aqui o que o Frank falou. Outro dia, numa reunião com a equipe, deixamos claro que ninguém é obrigado a tolerar um caminhão de lixo que joga em cima dos outros, baseado nas suas lives. E tá ajudando muito. É isso mesmo. E você que tá passando por isso, posicione-se. Posicione-se. Marca um café com o cara que tá fazendo isso pra você e exponha. Diga pra ele, a forma como você tá me tratando não tá legal, cara. Não tá legal, não tá dando certo. Eu não tô me sentindo bem aqui. O que nós podemos fazer pra alinhar? Porque quando você faz isso com o invejoso na empresa, você quebra a perna dele, porque ele não está acostumado com isso. Ele não está acostumado a lidar com isso. Simplesmente ele vai destruindo todas as pessoas para o seu bel prazer. Então, eu queria que você refletisse nessa manhã sobre isso, sobre essas questões, num tema bastante pertinente que o Everton aí, obrigada Everton, gentilmente me sugeriu para falar. E de onde está a maior dificuldade, então, do relacionamento humano? A inveja, que é o primeiro crime da Bíblia. Caim matou Abel por causa de quê? De inveja. José do Egito, gente, na Bíblia. História de José do Egito. José tinha sonhos e ele, por imaturidade, contava lá para os irmãos. Os irmãos tinham ciúme de José. Os irmãos, o que os irmãos fazem? O pai de José dá uma capa para ele de presente. Os irmãos tinham ciúmes do relacionamento do pai com o irmão. Até que os irmãos se reúnem, falaram, nós vamos dar um fim no José. Mas como nós não temos coragem de matar José, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos jogar José dentro de um buraco, aí a gente pega a túnica dele, a gente mata um bicho aí, suja a túnica dele, e a gente fala pro nosso pai que a gente não sabe o que aconteceu, que acha que mataram José. Bom, o pai de José convive com essa história, sei lá quantos anos, 20, 30, 40 anos, chorando, acreditando que o filho estava morto. Mas os irmãos jogaram ele dentro de uma vala, jogaram ele dentro do buraco. Até que passa lá uns soldados que cata José e José acaba sendo o braço direito do rei. Eu sei que no final, como todo mundo sabe que o mundo não gira, o mundo capota, os irmãos de José passaram muitas necessidades e foram bater na porta lá de José para poder comer, beber. Foi quando José reencontra com o pai. E o que José faz? Acolhe esses irmãos. Por quê? Porque nós só podemos oferecer aquilo que a gente tem. Então, inveja, gente, tem desde a fundação do mundo, não é agora. E a inveja é uma das causadoras dos relacionamentos interpessoais dentro das empresas. Por isso a dificuldade de você contratar treinador para resolver problema de relacionamento. O problema não estão nos 10 passos, né? Não está nos 10 passos para trabalhar em equipe. O problema é interno, interno. E tem pessoas que não têm, assim,
o mínimo problema de dizer que elas têm inveja de vocês. Não tem. Tem gente que fala mesmo. Eu escuto isso. Fabi, não sei nem se a Fabi tá aí na live. Fabi é testemunha das coisas que a gente escuta. Eu escuto isso, eu escuto. O que, Érica, eu quero fazer uma parceria com você, porque o seu nome me interessa. A pessoa fala na minha cara. Érica, eu quero fazer uma parceria com você, porque eu quero que você me ensine como é que você faz aí para você ter toda essa popularidade. Érica, me dá o telefone do teu marketing, porque as pessoas acham que ter autoridade na internet é porque você tem uma assessoria de marketing aqui atrás. Claro que é. Eles ajudam com a estratégia. Mas cadê o meu marketing agora para acordar todo dia 5 horas da manhã para vir aqui fazer o que eu tô fazendo? Não vai fazer. Entendeu? Esta predisposição de fazer o que tem que ser feito tem que ser nossa. Eu posso copiar o modelo das maiores autoridades, as celebridades, né, da internet, porque o cara tem 5.000 pessoas na live dele. Posso copiar o modelo, mas eu quero ver eu acordar todo dia 5 horas da manhã para fazer todo santo dia uma live. Acordar todo dia 12:37, todo santo dia ter um assunto para trazer. Isso aí não é para qualquer um. Então, quando as pessoas elas têm inveja, elas até têm, mas elas querem pagar o preço? Elas querem pagar o preço? Aliás, é uma pergunta importante para a gente pensar. O que é que as outras pessoas que nós temos referência, sei lá, inveja, se quiser falar assim, estão fazendo, que eu não quero pagar o preço para fazer? Então, todo mundo pode ter o que quiser, desde que pague o preço para fazer. E o invejoso, ele não quer pagar o preço. Ele quer já estar com o prato pronto para ele sentar e comer. Então, esse tema de relacionamento interpessoal vai muito além do que simplesmente aquelas conversas rasas que a gente tem dentro das empresas. E quando eu vou ministrar o treinamento, eu trago muito esse tema da inveja. E você vai ter o invejoso que ele se mata sozinho, e você vai ter o invejoso mau caráter, que ele vai puxar o seu tapete. Que ele vai fazer de tudo para puxar o seu tapete, porque ele quer o teu lugar. E às vezes até ele fica. Eu tive um exemplo disso. Eu fui apresentar um projeto, Academia de Líderes, numa empresa. Apresentei o nosso projeto. E eu estava trabalhando nessa empresa. Eu dava consultoria na empresa. No dia seguinte, cheguei para trabalhar. Um dos diretores me chamou e falou: Érica, vem aqui, eu quero compartilhar com você um projeto muito legal que o meu RH desenvolveu. Eu gostaria muito que você estivesse envolvida nesse projeto. Aliás, são umas ideias até para você começar a trabalhar. Quando eu fui ver, o projeto que o RH tinha apresentado para a diretoria era o meu projeto, o meu. A pessoa do RH não teve a cara de pau de trocar o nome do projeto. Aí deu a maior confusão, claro. O meu projeto era braço de pesquisa minha de doutorado. Então são com esses mau caráteres que a gente encontra dentro da empresa. Eu simplesmente roubo o seu negócio e falo que é meu. Como a gente, nossa, a minha área tem muito isso, que é a área do conhecimento, né? Bom, aí tudo bem. Eu falei, eu vou tirar meu time de campo, toco o projeto. Não funcionou. Por que não vai rolar? Porque não é a pessoa que fez, não tem unção, não sabe o que falar. Eu posso te passar os 10 módulos da academia, mas o conhecimento está dentro de mim, não está dentro do fulano. E às vezes a gente fica nervosa, estressada por causa disso, quer bater boca com as pessoas. Cara, dane-se os invejosos, dane-se. A Bíblia fala que o invejoso tem os seus ossos corroídos. A inveja corrói os ossos como um câncer. Tá no livro de Provérbios isso. Olha que profundo isso. Que a inveja corrói os ossos como um câncer. Este é o invejoso e ele vai estar na tua vida. Ele tá dentro da tua casa, na tua família. Ele tá na empresa que você vai. Ele tá na igreja. O cara tem inveja de você dentro da igreja. A pessoa tem inveja de você. Então a gente tem que aprender a lidar com essas situações. Aprender a lidar. Aprender a se posicionar. E as pessoas fazem na cara, elas não disfarçam. E eu vou contar pra você, inclusive, o perfil, pra você começar a identificar o perfil desse invejoso. Como é o perfil dele? Ele se coloca muitas vezes na condição de coitado, para que todo mundo tenha pena dele. Ele se põe na condição de coitadinho, né? Aí todo mundo tem pena dele. Aí ele vai comendo pelas beiradas. Aí ele vai lá e te dá o bote, como se fosse uma serpente. Só que ele não se sustenta. Sabe por quê? Porque ninguém engana todo mundo o tempo todo. Ninguém.
não se sustenta por muito tempo. Tudo aquilo vai ruir. Tudo aquilo vai ruir. E se você é cristão, o recado vai para você. Se você não é, aguenta a mão com o recado, que então não é para você. Mas se você é cristão, Deus separou você para uma missão. Professores tem milhões aqui em Itu, no mundo, mas são poucos os que têm unção. Dá para contar no dedo os professores que realmente transformam a vida dos alunos. Vendedores tem 1 milhão, mas dá para contar no dedo o vendedor que transforma a vida do seu cliente. E esta transformação é dada a você por direito. Ninguém pode tirar isso de você. E até para a gente alinhar, você tem uma missão de vida e quando você está vivendo a sua missão de vida, levantarão pessoas do inferno para tirar você da sua missão de vida. Isso está no livro do Mike Murdock, que não está aqui, eu ia mostrar para vocês. Está no livro do Mike Murdock. Quando você tem a sua missão de vida, vão se levantar pessoas do inferno para tirar você da sua missão de vida. Mas Deus, como Ele apostou em você e Ele escolheu você, Ele vai para cima dessas pessoas, gente, no regaço. Esse livro aqui, ó, você tem que ler isso aqui, ó. O Designo. Já postei milhares de vezes. Tem que ler isso aqui. Isso aqui vai mudar a sua vida. Deus, Ele vai para cima no regaço. No regaço. A palavra fala, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Quando Ele fala do ungido, Ele está falando dessa pessoa que Ele entregou algo na mão dessa pessoa. Essa pessoa tem uma predisposição no coração dela para fazer aquilo que Deus entregou. Aí aparecem os demônios da inveja, tudo para querer comer no prato que a outra pessoa levou anos para fazer. Deus, você não precisa fazer nada. Deus se encarrega de fazer um regaço com essas pessoas. Mas um regaço. Sabe por quê, gente? Porque Deus não brinca de ser Deus. E Ele tem pressa para que a obra dele aconteça. Então, Fabi está contribuindo aqui. Sem dúvida, muitos não têm unção. É cada aula que somos obrigados a assistir que só por Deus. É só por Deus. Cada um vai lá, né? É aquilo que eu tenho de sobrevivência, eu viro professor, né? Por isso que fala que professor é sacerdócio, né? Então, não se preocupe com o invejoso. Vá fazendo o que você tem que fazer. Vá fazendo. Se estiver te incomodando muito, marca um horário com o invejoso e diga na cara dele, cara, você tá me incomodando. É melhor você sair da minha frente, porque eu falar uma coisa, mas se Deus falar, cara, você vai estar ferrado. Então, presta atenção um pouquinho sobre o ambiente que você está vivendo. Olha bem o ambiente que você está vivendo. Presta atenção, porque é muito difícil a gente ser quem Deus quer que a gente seja no lugar onde a gente não é. Então, o invejoso você vai encontrar com ele e as relações interpessoais vão ficar de perna pro ar. Mas quando Deus manda você fazer, até o diabo cala a boca. Meire falou que Deus tem pressa. Deus tem pressa, né, Meire? Deus tem pressa para que as coisas aconteçam na nossa vida. Então, ai daquele que entrar na frente. Ai daquele que entrar na frente. Tá aí, Fabiana, que vive comigo, né? Fica comigo 24 horas. Todos que tentaram. A gente costuma dizer muito que a gente tem um sócio lá na nossa escola. O sócio, meu sócio lá na escola é o Espírito Santo. Tanto que você chega na escola, já tem ele na porta lá. Ele é o sócio. E é impressionante que ele põe quem ele quer dentro daquela escola e ele arranca quem ele quer no regaço. Ele faz aquilo no regaço. Ele tira quem ele quer no regaço. Então eu falo pra Fabiana, já entendemos o recado. Porque às vezes as pessoas olham pra gente e elas fazem a contabilidade de quanto é que a gente ganha. Eu tava atendendo uma pessoa outro dia que pagou, ela me pagou para uma mentoria. A pessoa me pagou. Vamos fazer uma mentoria. Olha a pergunta dela para mim na mentoria. Érica, tem muitas pessoas acessando a sua plataforma digital? Ó o urubuzão fazendo a conta. Eu falei, razoavelmente tem, mas é um trabalho, gente, de quantos anos de investimento nisso tudo? Porque você tem que ter conteúdo pra você estar na frente da câmera. Não adianta você ter um curso só e querer abrir uma plataforma digital, você vai vender o quê? Um curso? Eu falei, tamo caminhando. Ela falou assim, olha, eu tava fazendo um cálculo aqui, né? Hoje vocês estão cobrando R$29,90 vezes tantas pessoas.
Nossa, vocês estão bem, hein? Estão bem, né? Cara, você também pode ter a sua plataforma digital. É só se contratar uma pessoa de marketing. Vai lá, monta a sua plataforma digital. Faz o que eu tô fazendo aqui. Acorda de manhã, todo dia. Passe 14, 15 horas sentado na frente de um computador estudando. Você também pode ter isso daí. Você também pode. O tempo que você tá urubuzando as coisas dos outros, vá fazer o seu por direito. Ninguém vai querer te levar de carona em cima de uma autoridade que já foi construída há 20 anos e não tem que levar mesmo. Cada um que construa a sua audiência, cada um que construa a sua carteira de clientes, cada um que dê a sua cara a tapa. E quando você, não se associa com esses invejosos, a pessoa fica brava com você. A pessoa fica brava, acha ruim com você. Cara, elimina essa galera da sua vida. Vai continuando, sabe? Vai continuando na sua vida, vai seguindo, porque as coisas não são fáceis assim. Até, ó, pegando aqui o que a galera tá falando, ó, bastante gente falando aqui, ó. A Nath falando, me livrai-me do mal, amém, né? A Carol tá aí. Ei, Carol, acordou 5 horas da manhã. E não só isso, 5 cursos por semana. Exatamente. Não é qualquer um que tem competência para botar 5 cursos lá. Você tem que ter assunto para você botar 5 cursos lá. Então, o que a Dri tá falando? Dri, tem gente que perde a oportunidade de ficar quieta. Dri, você não tem noção, Dri. Tem gente que paga, Dri, fala assim pra mim. Eu queria ser você, o que eu tenho que fazer? O cara paga, ele marca a hora comigo, ele paga pra vir falar isso pra mim. Aí eu fico olhando e falo, Senhor, o que falar pra esse ser, né? Então nós temos que orar muito, como a Fabi escreveu aí. Temos que orar muito, né? E assim, você vai conviver com isso? Claro que você vai. Mas Deus separou você para uma grande obra na vida dele. E ele vai fazer qualquer regaço com aquele que entrar na frente, sem sombra de dúvida. A hora que Deus chega, ele faz aquele regaço. Você não precisa fazer absolutamente nada. Tá bom? Meire tá falando, pessoas que a motivação é fantasmagórica, nem me fale. Gente, espero que vocês pensem sobre isso nessa nossa manhã, que eu estourei o tempo da minha live aqui. Pensa um pouco sobre isso. Pensa um pouco sobre essa questão de tomar cuidado com esses invejosos. Tira esse povo da sua frente, sabe? Caminha, continua. Quando Moisés abriu lá o Mar Vermelho, Deus manda uma ordem pro povo. Ele fala assim pro povo, diga ao povo que marche. É isso que ele fala pro povo. Diga ao povo que marche. Então, continua fazendo o que você tem que fazer. Deus me livre. Eu tinha uma tia que ela falava assim pra mim, Érica, prenda uma coisa. Deus me livre dos meus amigos, que os meus inimigos eu conheço. Às vezes você se junta lá com o fulano, com o ciclano, que vem com uma conversa muito bonita pra você. Aí quando você se vê, você tá envolvido igual o barqueiro na historinha de Jonas. Jonas tinha um recado para levar na cidade de Nínive, falar para aquela cidade lá sobre o amor de Deus, porque aquela cidade lá não estava muito a contento de Deus. E Jonas resolve fugir de Deus, ele não quis levar o recado, e ele vai e falou, eu vou fugir de Deus pelo mar. E aí ele escolhe um barco para entrar. Quando Jonas entra no barco, o barco começa a virar no avesso, existe uma tempestade muito grande. Aí o dono do barco vai lá e fala, Jonas, reza aí, pede aí pro seu Deus, cara, para acalmar a tempestade. Aí Jonas fala, não, o problema não tá aqui no seu barco, cara, não é a tempestade, o problema sou eu. Me joga fora do barco. Então, eu quero chamar a sua atenção para hoje. Às vezes, galera, a sua vida tá de perna pro ar, tá uma tempestade absurda na tua vida, porque tem um Jonas dentro do seu barco. Quanto custa para entrar no seu barco? Quanto que custa para ser sócio seu? Quanto que custa? Quanto é que custa para ser seu parceiro? Quanto é que custa? Porque tem coisas que Deus deu para você. Existem coisas na sua vida que vieram do céu para você. Não é para qualquer um, é para você. Deus separou você para fazer determinadas coisas. É seu. Deus te deu. É presente para você. Você não tem que botar qualquer pessoa, enfiar qualquer Zé Ruela dentro do teu barco. Então, às vezes é melhor a gente, sabe, jogar fora esses Jonas da nossa vida,
para que a gente possa caminhar em paz, tá? Então, existem tratativas de Deus com você, presente que é dado para você. Meire tá perguntando se a live vai ficar gravada. Meire, vou tentar gravar sim aqui, que às vezes o Instagram não me permite, mas vou fazer de tudo para gravar. Ok? Presta atenção nisso tudo. Que a sua quarta-feira seja incrível. Que Deus te guarde, te abençoe, que Ele curve o seu rosto sobre você, para que Ele te livre de todos os invejosos. Que Ele mostre para você qual é a sua missão de vida, que Deus possa mostrar para você o que é que Ele quer de você e que você tenha a sensibilidade do Espírito Santo de perceber que o que você vive foi um presente de Deus para você e que não tem que botar ninguém nesse seu barco, porque esse barco é seu e Deus põe quem Ele quer e Ele tira quem Ele quer e Ele tá mostrando nessa tempestade da tua vida aí para você refletir quem é que você tem que arrancar fora desse barco. Combinado? Sábado agora pra Meire? Sábado agora, deixa eu dar um recado pra vocês. Eu tô com a Meire aqui, ó, que tá Meire Cris, tá aqui na minha live. Eu vou ministrar sábado agora, online, vou gravar um vídeo, uma ministração. Muito legal, muito interessante um tema que eu vou tratar e eu vou compartilhar na rede, né, Meire? Vou divulgar pro pessoal. Quem quiser, só clicar lá no site da igreja da Meire que vocês vão poder assistir essa minha ministração. Tá? Pessoal, que o seu dia seja incrível, que Deus te guarde e te abençoe. Amém? Até 12h37, nessa bate-caverna, nesse bate-horário, nesse bate-canal. Carol, eu vou disponibilizar o link pra vocês. Tá no meu story, tá o post do meu story. Vai ser online. Aí é só você entrar lá no Facebook da igreja, que vai estar passando lá. Mas eu vou postar na rede, pode deixar que eu comunico com vocês. Um beijo. Amo vocês. Vai ser bênção, né, Meire? Tchau, tchau.